Este evento tem o apoio da nossa querida Escola Superior da Advocacia Nacional, a ESA, da Associação Nacional dos Desembargadores, a ANDES, da nossa CONAMP, que é por onde nós temos e recebemos esse honroso convite, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e também da Comissão Especial de Direito Administrativo e Sancionador da OAB Nacional e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Temos hoje neste painel o tema do ilícito administrativo ao penal no direito antitruste, com a presença mais do que, vamos dizer assim, para não ser nem tímido no adjetivo, mas também não deixar de definir a importância e a magnitude dos palestrantes que hoje aqui estão conosco, temos a presença do professor Dr. Alexandre Cordeiro Macedo, que tem pelo seu currículo a Superintendência Geral do CAD, do qual é ex-conselheiro e doutorando em Direito Econômico pela UFMG, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, pós-graduado em Processo Administrativo Disciplinar pela UNB, e é professor de Direito Econômico e Análise Econômica do Direito na Escola de Direito de Brasília. É professor da Universidade do Vale do Rio, dos Sinos, Unicinos, do IBMEC e da Faculdade de Direito de Vitória, a FDV. E também temos ainda também a grande participação do Dr. Alberto Zacarias Toron, do professor Toron, que é professor de Direito Processual Penal na FAAP, é mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, USP, pós-graduado em Direito Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, em Portugal, em conjunto com o IBCCRIM, entidade a qual presidiu de 95 a 96. Especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca. Os currículos dos palestrantes neste painel nos trazem não só a expectativa de um grande evento, mas a certeza de um grande debate, de um tema que nos intriga, um tema que nos provoca a muitas reflexões. Como regras, doutor Alexandre e doutor Floron, temos um tempo de 45 minutos a cada, iniciando pelo doutor Alexandre Cordeiro, e eu, como coordenador, e na presença aqui do nosso organizador científico, doutor Fábio Medina, vou tentar, de uma maneira muito sutil, não participar desta fala, nem do controle do tempo. Eu tenho muito pouco a acrescentar diante de currículos e posturas acadêmicas que Vossas Excelências vão trazer aqui, e realmente é o grande objetivo deste painel. Uma boa tarde a todos, e em nome da CONAMP, mais ou menos, novamente agradecer o convite e dizer a satisfação de estar participando deste evento. Doutor Alexandre Cordeiro, o senhor tem a palavra, o tempo está à sua disposição, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Manuel, prazer muito grande. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer imensamente o convite do doutor Fábio Medina Osório, meu amigo e um cara que me inspirou na minha vida profissional, por tudo que já foi nesse país, inclusive pelo que já escreveu. Eu lembro que lá em 2000 e alguma coisa, não vou ficar falando os anos aqui, porque senão começa a denunciar a nossa idade, mas há um tempo atrás, quando eu estava fazendo meu concurso para auditor da CGU, eu sou servidor de carreira da CGU, auditor, e eu fiz um concurso para corregedoria. E a bíblia da nossa atuação lá era o livro de processo administrativo do doutor Fábio Medina Osório. Portanto, é uma satisfação muito grande. Recomendo para quem gosta de direito administrativo sancionador ler esse livro e, portanto, me inspirou a seguir a minha carreira e fazer uma série de artigos e de decisões que hoje eu acabo tomando na minha profissão, né? Cumprimentar o senhor, doutor Manuel, é um prazer muito grande ter o senhor como mediador aqui desse evento, e meu amigo Alberto Toron, a gente se conhece pelo WhatsApp, né? Então, Alberto, pelos grupos que a gente participa de discussões jurídicas, né? E é uma responsabilidade muito grande estar aqui dividindo nesse painel, essa tela com o senhor, e sabendo que a responsabilidade maior ainda é falar na sua frente, né? Porque quando você tem alguém mais importante, mais inteligente do que você
falando no mesmo painel, é melhor que você deixe ele falar na frente, porque depois você só endossa, fala que está tudo certo e é isso aí, concorda ou faz alguma observação. Agora, a responsabilidade de falar primeiro é muito grande. Portanto, é um prazer enorme estar aqui com o senhor. Mas o tema é um tema muito gostoso, é um tema muito prazeroso, porque quando você mistura direito administrativo com direito penal, em determinado momento você chega num conflito, assim, você fica pensando, mas peraí, como é que essas duas áreas do direito acabam se interligando e em que momento eu uso, por exemplo, institutos do direito penal no direito administrativo, em que momento eles se misturam, como é que isso funciona, né? Será que, e aqui vai uma provocação, minha fala vai ser muito mais no sentido de provocar do que de trazer soluções, né? Será que o direito penal é sempre a última ratio mesmo? Será que o direito administrativo sancionador, em alguns momentos, não é mais gravoso e, às vezes, mais draconiano do que o próprio direito penal? E isso é interessantíssimo, especialmente quando nós estamos falando de direito econômico, que é o meu negócio, que é o meu business. Quando você fala de direito econômico, será que o preço a se pagar por um ilícito administrativo ou por um ilícito penal não é maior na primeira área do que na segunda? Essa é a primeira provocação. A segunda provocação é: o que é o direito administrativo sancionador na nossa história? Isso é uma matéria ou isso é um dedo mindinho do direito administrativo? Veja que são coisas, partindo do pressuposto de que eu posso considerar o direito administrativo, em determinadas situações, até mais restritivo do que o próprio direito penal, mais gravoso para aquele que está sofrendo a persecução do que o direito penal. Por que será que os nossos administrativistas nunca desenvolveram uma teoria do delito no direito administrativo? Por que será que a gente sempre cuidou de licitação, de ato administrativo, no direito administrativo, mas quando a gente fala de processo administrativo, de persecução, a literatura não é tão vasta quanto a gente queria, como é, por exemplo, no direito penal? E aí não seria, portanto, interessante eu importar tudo que o direito penal já fez sob o ponto de vista de teoria da conduta e trazer para o direito administrativo? Ou, se nem tudo, grande parte? Essa discussão é uma discussão muito interessante, não só para a academia, mas para quem trabalha 24 horas com o direito administrativo sancionador, que é o que eu faço hoje. Como é que eu vou interpretar uma situação de fato e subsumir esse fato a uma norma e tentar entrar na cabeça do agente para saber se esse cara tinha dolo, culpa, portanto, se seria ou não ilícito, e dependendo do ilícito sancionador, sequer eu preciso de responsabilidade subjetiva. E se eu não preciso de responsabilidade subjetiva, a responsabilidade ali é objetiva, em que momento e para que serve no direito administrativo sancionador entender o que está dentro da cabeça do agente? Será que eu uso isso em outro momento? Será que eu trato isso, por exemplo, na culpabilidade? Mas, Alexandre, você está falando de culpabilidade em direito administrativo, está parecendo aula de direito penal 1, pô. Mas direito administrativo ninguém estuda fato típico antijurídico culpável. Mas a minha pergunta é, não estuda por quê? Quantas decisões em processo administrativo sancionador os senhores veem esse tipo de análise? Quantos princípios da insignificância já foram aplicados que os senhores conhecem em direito administrativo sancionador? E aí é interessante porque as pessoas aplicam, mas não chamam de princípio da insignificância. Eu não sei se é por medo, vergonha ou por falta de conhecimento.
Mas olha no meu caso, por exemplo. No direito antitruste, você tem dois tipos de ilícito. Um ilícito per se, a própria natureza está inserido a ilicitude, ele já é ilícito por si só, ou seja, é uma presunção. Alguns dizem que é a presunção absoluta, outros dizem que é a presunção relativa, mas é uma presunção. Comparando com o direito criminal, é como se fosse o crime de perigo abstrato no direito penal, que é, por exemplo, dirigir embriagado. Eu não preciso saber se realmente estava embriagado ou não estava embriagado. O fato é que se determinado 0, não sei quanto lá for pego no seu sangue, direito criminal e tal, mas eu não estava gerando perigo nenhum para a sociedade. Não me interessa, a presunção é essa, não adianta a prova em contrário, é isso, processo criminal. Isso é o cartel. Olha só que interessante. O cartel é tido como um ilícito per se, ou seja, uma presunção de ilegalidade pela própria natureza do ilícito. De que maneira? Se eu descubro que tem dois concorrentes combinando o preço ou dividindo região geográfica, eu não preciso demonstrar que isso é ruim para a concorrência. Porque eu já presumo que ele afeta o bem jurídico tutelado, que é o que está no artigo 36 da 12.529, no inciso 1, 2, 3 e 4. Isso é uma presunção que, de qualquer forma, de qualquer maneira, ele limita ou falseia a concorrência. Basta eu demonstrar que houve o contato. Eu não preciso comprovar o market share, não preciso posição dominante, nada disso. A única coisa que eu preciso dizer é que realmente houve a relação entre eles, existiu ali a combinação, portanto, eu já presumo os prejuízos. Olha só que interessante isso. Esse é o resultado juridicamente relevante presumido. O outro tipo de ilícito que a gente tem no direito administrativo concorrencial é o que a gente chama de conduta unilateral. A conduta unilateral é diferente. Essa não há presunção. Essa, na verdade, o que existe é o que a gente chama de regra da razão. É obrigação da administração pública comprovar o prejuízo para a concorrência. Ou seja, comprovar que, a exemplo, um contrato de exclusividade falseou ou, de alguma forma, limitou a concorrência. E aí isso é obrigação do CAD fazer. Por quê? Porque ilícito concorrencial unilateral, ou condutas, melhor dizendo, concorrencial unilateral, ela pode ter eficiência. Ou seja, contrato de exclusividade, venda casada, desconto condicionado, tudo isso pode ter algum tipo de eficiência econômica, como, por exemplo, redução de custo de transação, economia de escala, uma série de coisas. E aí, portanto, eu preciso trazer isso, esse fato, para a realidade e tentar, mostrando ou pelo ordenamento jurídico ou por questões econômicas, de que, nesses aspectos, ou naquela situação, os prejuízos foram maiores do que os benefícios. Porque se forem maiores do que os benefícios, é ilícito. Se forem menores, não é ilícito, aquela conduta é permitida. O que é que eu estou analisando? Se aquela conduta, e aí a interpretação do direito penal, afeta o bem jurídico tutelado. O que, segundo o meu livro de direito penal, lá de um tempo atrás, dizia é o quinto elemento do fato típico ou o primeiro elemento do fato típico, primeiro elemento axiológico do fato típico é infringir o resultado juridicamente relevante. Se ele tem aquela conduta, tem ou não o resultado juridicamente relevante. O princípio da insignificância. Isso é um negócio tão legal que aí eu pergunto para vocês assim, quando é que vocês viram esse tipo de discussão no direito administrativo sancionador? Num PAD, por exemplo. Vocês já viram discutir isso em PAD? É raro. Até já vi, mas é difícil. E o que me deixa feliz e satisfeito é que o direito administrativo ele tem evoluído muito nos últimos anos. E direito administrativo, especialmente quando se trata de áreas com maior dinamismo, como direito econômico, a gente tem sempre a expectativa, e aí por isso o princípio da mutabilidade, é que esse direito está sempre em transformação.
condutas que seriam consideradas há algum tempo atrás ilícitos, hoje existe uma mitigação dessa interpretação. Por que a economia mudou? Porque é necessário se olhar de outra forma. O direito não pode ser estanque, parado. E aí a importância, por exemplo, de se trazer a análise econômica do direito. Trazer instrumentos da economia para que você tenha, em qualquer decisão que você vá tomar, pelo menos uma noção do impacto que ela vai gerar na sociedade, para saber se aquilo que os senhores quiseram quando tomaram a decisão foi alcançado ou não. Ou seja, em termos econômicos, se houve ali a maximização da utilidade daquela norma. Olha que bacana isso. E é isso que a gente faz diuturnamente lá no CAD. É importante entender que o direito não é um fim em si mesmo, mas o direito tem forma. E a forma é importante para dar segurança. Não dá para a gente poder simplesmente esquecer forma e jurisprudência e simplesmente inventar teorias novas. O que dá é, com base em tudo aquilo que a gente já estudou e aplicou, dar pequenos passos em direção a uma evolução. Isso gera o que a gente chama de segurança jurídica, seja na área do direito administrativo, na área do direito penal. Então, quando a gente diz como eu relaciono o direito penal com o direito administrativo, a resposta é com parcimônia, com cautela, mesmo porque as características são muito diferentes. E olha que interessante. Pegue, por exemplo, a natureza jurídica de um ilícito administrativo, e eu vou falar, no meu caso, de um ilícito administrativo concorrencial. Um tipo, por exemplo, administrativo é aberto, diferente do penal, que é fechado. O rol é exemplificativo. E aí o tipo é aberto, porque se os senhores pegarem lá o caput do artigo 36 da 12.529, vocês vão ver lá que é ilícito qualquer conduta, mesmo que feita de maneira tal ou de maneira tal, ainda que os efeitos não sejam alcançados. E por que eu estou dizendo isso? Porque, além de ser um tipo aberto, ele tem uma característica de ilícito, e aí vai a aula de direito penal de novo lá atrás, é formal, material, de mera conduta, de um ilícito formal. Por quê? Porque o resultado é descrito, mas a lei não exige que o resultado ocorra para a consumação. O rol é exemplificativo. Pegue o parágrafo 3º do artigo 36 da 12.529. Lá vai estar dizendo que esses ilícitos, essas condutas, dentre outras. E aí, do inciso 1 ao inciso 19, ele descreve algumas delas. Então, veja, é um tipo aberto, um rol exemplificativo, é um ilícito formal. A responsabilidade é objetiva, solidária entre os agentes econômicos do mesmo grupo. E aí, se você pega o artigo 38, que é o que fala da pena, no inciso 7, fala assim, ó, se aquelas condutas forem cometidas, aí no inciso 1 tem o blame and shame dos americanos, tem a proibição de exercer comércio, tem multa no 37, tem uma série de coisas. No inciso 7 fala assim: eu posso aplicar qualquer medida que seja necessária para interromper o ilícito, mesmo não estando combinada. Então, peraí. Eu tenho todas essas características de um ilícito que é tipo aberto, formal, rol exemplificativo, responsabilidade objetiva, solidária do grupo econômico e uma pena que não está combinada. Doutor Toron, pelo amor de Deus, a última ratio é o direito penal? O que é mais gravoso nesse caso? E aí vamos lembrar de Gary Becker, lá de 1960, da década de 60. A decisão, por exemplo, de um camarada adotar ou não um ilícito penal, adotar ou não um ilícito, ou seja, o efeito dissuasório, é aquela fórmula que todos nós conhecemos,
que o efeito dissuasório é igual ao benefício do ilícito menos, entre parênteses, o custo. E o custo é dividido em duas variáveis. Probabilidade de detecção vezes pena. A probabilidade de detecção é a persecução. Neste caso, a persecução administrativa, que é muito mais fácil para quem está perseguindo do que no direito penal. Porque eu não tenho aquele excesso de garantia. Então, se eu quiser condenar no direito administrativo, eu tenho uma capacidade maior. Portanto, eu aumento o custo do ilícito. O problema, e aqui eu vou falar economicamente, o problema é que nem sempre aumentar o custo do ilícito é bom. Porque eu tenho tem que ter uma relação de eficiência. Porque todo aumento de custo, seja na persecução, seja na pena, ele tem o que a gente chama de relação entre custo marginal e benefício marginal. Quando o custo marginal ultrapassa o benefício marginal, isso me mostra que aquela conduta é ineficiente, portanto, ela não deve ser adotada. E traduzindo isso para o direito, significa dizer que aquela conduta ou aquela forma de punição ela é injusta, porque não há nada mais injusto do que o desperdício e do que a ineficiência. Porque se a gente não tivesse isso, os recursos não seriam escassos, ou, mesmo sendo escassos, a gente aplicaria sempre da melhor forma possível. Olha que interessante. Quando eu falo recurso, eu não estou falando de dinheiro, não, economia, eu estou falando de tudo. Uma série de coisas. Recursos econômicos no sentido geral, de sentimento, tudo. Vida, valor à vida, tudo isso. Isso é o que a gente chama de maximizar todas as satisfações ou utilidades da sociedade de uma maneira geral. Bom, eu vou ficar por aqui. Nossa, eu tinha tanta provocação para falar, tanta coisa para a gente discutir. Eu vou ficar por aqui porque eu já estou aí com 30 minutos de fala e eu queria abrir para pergunta, que eu acho que é mais legal essa provocação de vocês me fazerem perguntas e a gente acabar discutindo. Então, mais 2 minutos para fechar todo esse raciocínio, que eu comecei fazendo uma provocação, dizendo, será que o direito penal é ou não a última ratio? Aí eu fiz essa volta toda para chegar na persecução administrativa, para mostrar para vocês que ela pode ser mais gravosa, e aí eu vou fechar na pena. Por exemplo, crime de cartel, o ilícito é de 2 a 5 anos de pena de reclusão, ok? Várias autoridades do mundo sequer consideram o cartel como crime. No Brasil, a gente entende como sendo crime. Portanto, isso é muito mais uma decisão política do que na própria natureza do ilícito. E aí, se você parar para pensar e for fazer uma pesquisa, do que será que as pessoas, os empresários hoje têm mais medo? Da persecução administrativa ou da persecução criminal? No cartel. Isso é interessante demais. Entender isso, e aí parar para pensar, poxa, se o ilícito de cartel tiver uma condenação até 4 anos, você troca a privativa de liberdade por restritiva de direito e paga algumas cestas básicas. Sabe qual foi a maior multa que a gente aplicou no CAD até hoje? 3,1 bilhões de reais. Isso significa que você pode quebrar a empresa. O que mais? Eu ainda tenho a pena de proibição de exercer o comércio, ou seja, proibição do cara trabalhar, proibição de contratar com a administração pública, que é pior do que a declaração de inidoneidade da CGU, que lá, em 2 anos, a pessoa pode se reabilitar, aqui é por no mínimo 5 anos. Indicação para não receber incentivos fiscais e econômicos, o blame and shame, uma série de outras penalidades que estão lá dispostas no artigo 38. Então, a provocação que eu fiz no começo, e essa volta toda que eu dei, foi para tentar chegar aqui, fechando e concluindo dessa maneira. Como se devem relacionar os direitos penal e administrativo. E como isso deve ser interpretado, primeiro, por quem está no mercado, ou seja, quem é o destinatário na norma, como entender isso, e segundo, por quem vai efetivamente aplicar esse direito, que tem essa responsabilidade e, portanto, a responsabilidade também das consequências das suas decisões. Bom, vou ficar por aqui. Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade, viu, doutor Fábio? É um prazer enorme estar aqui falando nesse instituto tão bem conceituado. Obrigado mais uma vez. Estou à disposição para as perguntas. Eu gostaria de aderir às palmas do doutor Toron, né, e aderir às suas palavras também em elogio ao nosso caro doutor Fábio Medina.
Caro doutor Alexandre, muito obrigado. Teria um tempinho mais para o senhor, mas nós podemos ir construindo de outra forma para que a gente venha ter um debate como o senhor tem trazido essas provocações. Professor Toron, a palavra está com o senhor. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu estava sem o microfone, agora sim. Uma alegria participar desse evento. Cumprimento o querido Fábio Medina pela realização desse evento. Agradeço enormemente a oportunidade de tratar de um tema tão importante e tão delicado ao mesmo tempo. Cumprimento o Fábio, que vai receber uma medalha, uma distinção da Ordem do Gran Cruz, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e queria que você soubesse que a sua alegria é a nossa alegria, o nosso orgulho de ver um amigo tão distinguido e sendo justamente homenageado. Fábio, nós todos estamos junto com você nessa mesma alegria e esperamos vê-lo de novo na administração pública, brilhando como você já fez na AGU. Enfim, uma alegria estar aqui. Cumprimento também o Manuel Murrieta, conhecia já o doutor Manuel de nome, temos amigos em comum. É uma alegria para mim, Manuel, poder participar desse painel junto com você. Agora, o Alexandre, eu não vou usar a expressão que eu gostaria de usar, tal a minha alegria em ouvir o Alexandre. Alexandre, parabéns efusivos a você por mexer em dogmas que há muito tempo nós, penalistas, deveríamos mexer. E você quebrou assim certos cristais, e o Manuel, que é promotor do júri lá no Pará, ele vai entender bem o que eu estou falando. Mas eu preparei um outro roteiro um pouco diferente, mas eu fiquei tão tentado com a tua fala que eu vou inverter um pouco as coisas, porque eu quero começar pela provocação. Eu também sou advogado de júri, gosto de provocações, sou professor também, dei aula durante 20 anos na PUC, estou há 5 na FAAP, dei aula no pós-graduação lá do Damásio de Jesus, enfim, e gosto de provocações. Em 2015 e 2017, eu estive na Alemanha, em Göttingen, e lá eu conheci um grande criminólogo alemão, da Universidade de Frankfurt. Ele talvez não seja muito conhecido no Brasil, eu vou citar o nome, Cornelius Prittwitz. E o professor Cornelius tem um texto sobre isso, mas ele diz o seguinte: o mantra do princípio da última ratio se mostra cada vez mais como uma tentativa de imunização por parte das ciências criminais, que é inidôneo e vem sendo constantemente desmentido pela política criminal prática. E a pura verdade, essa ideia com a qual nós entramos na faculdade, nós crescemos falando isso, que o direito penal ele é a última ratio. Cada vez mais, o direito penal vem se tornando uma espécie de prima ratio. E por que ele vem se tornando um instrumento de prima ratio? Primeiro, porque há uma equivocada ideia, uma equivocada e ingênua crença, segundo a qual, com o direito penal, você pode resolver mais fácil e eficazmente todo tipo de problema. O professor Norberto Spolansky, da Universidade de Buenos Aires, já alertava para o grande equívoco que isso representa. O direito penal, muitas vezes, ele é mais ineficiente que o direito administrativo. No entanto, ele tem uma característica que é o simbolismo dele. E eu acho que, por conta desse simbolismo, ainda se trabalha muito com a ideia de que é importante criminalizar. Mas há um segundo ponto nessa história, que é o seguinte: o direito penal mudou. Eu falo aqui, Fábio acho que é mais novo que eu, o Manuel também. Isso é uma coisa muito triste. Você, Alexandre, eu nem vou computar, porque eu vejo que você tem cabelos pretos ainda. Então, eu vou dizer o seguinte: o que se dizia naqueles velhos manuais
velhos e importantes, como o Tratado de Nelson Hungria ou o manual de um grande promotor de justiça de São Paulo, já falecido, Magalhães Noronha, que todos devem se lembrar, que o direito penal é o instrumento mais drástico de controle social. É em termos, depende. Hoje você tem um direito penal que se aperfeiçoa a partir de um procedimento sumaríssimo, quando se trata de crimes de menor potencial ofensivo, e cuja sanção é meramente simbólica, quando se trata de uma verdadeira sanção. Você tem crimes, como você bem lembrou, Alexandre, que redundam, se resolvem em substituição por penas restritivas de direito. Então, ele não é mais necessariamente o meio mais drástico de controle social. Vou parar por aqui, eu vou voltar a esse tema, lembrando a crítica de um autor italiano, Antonio Paliero, no sentido de que, quando você descriminaliza muitas condutas do direito penal e as coloca no campo do direito administrativo, você corre o terrível risco de tirar das pessoas direitos e garantias que elas têm na persecução penal. Então, esse é um paradoxo que você sublinhou muito bem. Mas eu agora volto para o leito da minha exposição, como eu a havia pensado inicialmente, para dizer que o tema que nos foi sugerido, ele traz duas grandes ordens de reflexão, pelo menos. Uma de natureza criminológica. É legítimo punir este tipo de crime? É necessário? É eficaz punir? Essas são três questões que eu coloco e volto a elas. Uma segunda ordem de reflexão da nossa parte é de caráter dogmático. A reflexão entre as instâncias do penal e do administrativo, e depois o exame dos tipos penais, além do Instituto da Leniência, que merece a nossa atenção. Eu vou percorrer esse caminho, mas vou me permitir fazer muito rapidamente, uma advertência de caráter político-criminal. Nós temos uma ideia, Fábio, segundo a qual a um governo democrático corresponderia um direito penal mais democrático, mais liberal e mais garantista. Essa é uma ideia falsa, pelo menos na formação histórica brasileira. E é importante dizer isso porque, falo rapidamente, a matriz do nosso sistema penal, como todos sabem, ela vem do Estado Novo, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Código Penal de 40, Processo Penal 41, que entrou em vigor a partir de 42, que institutos trazia o processo penal para exemplificar? Prisão preventiva obrigatória, quando se tratasse de crime cuja pena máxima fosse igual ou superior a 10 anos, aí você tinha o estupro, você tinha o roubo, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, prisão preventiva obrigatória. Obviamente, condenado, se o sujeito não se livrasse solto com fiança, já se iniciava a execução da pena. Então, era um direito processual penal pensado de uma forma, digamos assim, autoritária. Não havia ideia, ou não se trabalhava, a ideia havia, claro, não se trabalhava com o conceito da presunção de inocência. O direito, na prática, repelia isso. Pois bem, quando é que isso mudou? Paradoxalmente, a prisão preventiva obrigatória ela foi revogada em pleno governo militar pela Lei 5.349 de 67. Sabe quem era presidente? Marechal Arthur da Costa e Silva. O direito de apelar em liberdade foi introduzido pela Lei Fleury, que é a Lei 5.941 de 73. Salvo erro de memória, nós estamos aí no governo Médici, não é? 73 é Médici ainda. Muito é Médici, sim. Veja,
Era uma lei espúria, a Lei Fleury, porque ela tinha um destinatário especial, que era aquele delegado, tanto que ela ganhou este nome. E foi em pleno regime militar que se conquistou o direito de apelar em liberdade. No campo do direito penal, nós experimentamos um grande avanço no governo Geisel, com a Lei 6.416 de 77, é uma lei que ela foi fruto de um trabalho coordenado pelo saudoso professor Manuel Pedro Pimentel, que trouxe essa lei de grande novidade. Ela aumentou o espectro de incidência do sursi, antes reservado aos crimes apenados com detenção, estruturou, de alguma maneira, embora timidamente, o regime aberto, ampliou o espectro da fiança. Então, uma lei que abrandou o sistema penal e o processual também. Essa lei introduziu aquilo que hoje nós chamamos de liberdade provisória, o parágrafo único do artigo 310. Vejam, o Brasil, coroando a reforma penal, nós tivemos o quê? A promulgação da nova parte geral do Código Penal, reconhecidamente liberal. Muito bem, foi em pleno período democrático, depois que o Brasil se reconstitucionalizou, que nós tivemos, número 1, em 89, a edição da lei que instituiu a prisão temporária, que não é nada mais, nada menos do que a flexibilização dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Goste ou não, é exatamente isso. Nós tivemos a edição da Lei dos Crimes Hediondos, que reintroduz a prisão preventiva obrigatória por via oblíqua, à medida em que impediu o juiz de conceder liberdade provisória nos ilícitos hediondos e a eles equiparados. Eu não vou prosseguir muito nisso, mas vejam, nós experimentamos um endurecimento do sistema penal, proibição de progressão no regime prisional, até o Supremo, tempos depois, vir e declarar a inconstitucionalidade. Isso foi feito em 2006, num habeas corpus relatado pelo ministro Marco Aurélio. O que eu quero dizer com isso, e essa é a minha primeira advertência, regime democrático não é sinônimo necessariamente de um sistema penal garantista. Por isso, vale aqui aquele velho lema da UDN, que, embora tivesse sido construído com uma inspiração anticomunista, mas vale para nós, penalistas. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E isso é muito caro também no campo do direito penal econômico, porque se regula mais, se restringe menos. Essa é uma advertência que precisa ser feita. Uma segunda questão que eu havia pensado é na questão do modelo do direito penal. Todo mundo certamente já deve ter ouvido falar no modelo do direito penal dos 3 P's. Para pretos, pobres e prostitutas. Putas, como se diz normalmente. Esse modelo de direito penal, que existe ainda, o sistema penal cuida e tem essa clientela como sua, é um modelo que deve ser pensado criticamente, porque, pelo menos no Brasil, a partir dos anos 90, as baterias do direito penal se voltam para outro segmento social. A ideia de que o direito penal só se ocupa dos menos favorecidos, daquela clientela tradicional a que me referi antes, hoje é uma ideia falsa. E continua se falando muito que os ricos não são ricos, poderosos, políticos, não são atingidos pelo direito penal. Esta é uma ideia falsa. O direito penal, sim, alcança essas pessoas, e eu diria, quanto mais se fala nessa falsa impunidade, tanto mais se prende, tanto mais se incrementam os esforços repressivos. Se fala muito, o Brasil é o país da impunidade, mas nós somos o 3º país que mais prende. Não dá para esquecer essas coisas. Eu faço essas advertências prévias, porque é importante perceber
que, com a ideia de que se precisa de mais direito penal, de mais pena, de mais polícia, cria-se um caldo de cultura da violência estatal. Cria-se um caldo de cultura muito favorável apenas e tão somente repressão, e deixa-se de pensar em mecanismos mais inteligentes ou outros mecanismos de caráter social quando se trata de criminalidade comum para enfrentar o fenômeno da criminalidade. Bem, feita essas duas advertências, ingressando nos aspectos criminológicos da questão, primeira questão, é legítima a incriminação de delitos econômicos? A resposta é um rotundo sim, porque são bens jurídicos importantes que atinam com o funcionamento da sociedade e que merecem, por isso mesmo, a tutela penal. Não é por acaso que o artigo 173, parágrafo 4º, fala que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise a dominação dos mercados, o aumento arbitrário dos lucros. Obviamente, não é um mandado, uma ordem de criminalização, mas é uma orientação clara para que o sistema penal possa atuar nessa área, incriminando as condutas que são mais lesivas. E aqui, o professor Alexandre, ele repetidamente referiu o conceito da insignificância. E eu prefiro trabalhar, isso não é nenhuma divergência, apenas uma questão de ângulo de enfoque, com a ideia da ofensividade. A conduta, para ser incriminada, ela precisa ter um grau de ofensividade, algo que me parece muito importante. Segundo, é necessária a utilização do direito penal? Resposta sim, naqueles casos mais graves. E o que a gente observa é que a Lei 12.529 enxugou um pouco, nessa área concorrencial, os crimes previstos pela Lei 8.137. Tanto isso é verdade que os artigos 5º e 6º foram revogados, ficando somente o artigo 4º. E isso me parece importante dizer, porque nos remete a duas ideias importantes no campo do direito penal. Uma é o caráter fragmentário do direito penal, com perdão por repetir uma obviedade tão grande, segundo a qual o direito penal não se ocupa de todo o conjunto de ilícitos, mas vai se ocupar daqueles que são socialmente mais relevantes, daqueles bens jurídicos de maior importância. E a segunda questão, entramos aqui no campo da subsidiariedade. O campo da subsidiariedade, segundo o qual o direito penal só vai atuar quando outros instrumentos de controle social falharem. E aqui, esse binômio, fragmentariedade mais subsidiariedade, vai dar o traço de última ratio ou não do direito penal. E aqui, pelo tom da fala do professor Alexandre, eu me ponho de acordo com ele. O direito penal, ele não pode ser a prioristicamente concebido como um direito penal de última razão, de último argumento. Não. Me parece que cada vez mais ele vem sendo empregado como primeiro argumento. E aqui nós temos uma discussão, faço eu também uma pequeníssima provocação, que é a seguinte: é melhor que a conduta fique tipificada no direito penal, porque aí eu tenho as garantias referidas pelo professor Alexandre, que todos nós conhecemos, as garantias do processo penal, lato sensu, sim, não é? Da persecução penal, ou eu prefiro o direito administrativo? Depende. O professor Alexandre, na sua manifestação, deixou muito claro, pôs a nu, que o direito administrativo tem menos garantias e pode ser muito mais draconiano. E aí tem uma terceira questão embutida, não no Brasil, não no nosso direito, não na interpretação que se faz do nosso sistema jurídico, que é o problema do bis in idem. Quer dizer, se eu já tive no direito administrativo sancionador
uma pena extremamente draconiana. Vou ter outra pena agora no campo do direito penal. Acho que é uma questão que a gente tem que pensar, não é? De qualquer jeito, acho que está na hora de largar a mão desse mantra a que eu me referi e o professor Cornelius Pritwitz, antes de mim, se referiu com muita propriedade. Uma terceira questão: o direito penal é eficaz? E aqui eu quero problematizar um pouco a própria fala do querido companheiro, amigo, meu professor hoje, porque deu uma aula e eu fiquei feliz, a fala dele foi fecunda para mim. O direito penal é eficaz? Depende. Trabalha-se muito, e eu trouxe aqui a fala daquela grande pensadora dessa área, né, a professora Ana Paula Martinez. Ela diz o seguinte: a dissuasão é efetiva quando o custo esperado com o crime, advindo deste cômputo, é maior do que o benefício esperado com a conduta ilícita. Ou seja, toda vez que o agente criminoso falar, putz, aqui eu não entro não, porque o custo é terrível. Então, eu faço um cálculo de custo-benefício e não me atrevo a praticar o crime. Será que funciona assim? Ouso dizer, submetendo a minha reflexão aos colegas de painel, que não é exatamente assim. Peguemos um exemplo não abstrato, não laboratorial, um exemplo concreto da lei dos crimes hediondos, que aumentou as penas. Manuel Murrieta, que é penalista, vai me corrigir se eu estiver errado, aumentou as penas cominadas a diversos crimes, endureceu o sistema carcerário, impedindo a progressão no regime prisional, e proibiu a concessão da liberdade provisória. Só para situar o Alexandre, obviamente estou brincando, mas só para situar, aquela voz que dizia: a polícia prende, o juiz solta, o juiz não pode soltar mais. Ah, mas o juiz condena, a pena é pequenininha, pena grande. Mas o juiz condena e o cara sai rapidinho. Não vai poder mais sair. Vejam, a pergunta é, naqueles anos 90, o número de sequestros, extorsão mediante sequestros, diminuiu? A resposta é um rotundo não. O cara, quando foi praticar o crime, ele não estava preocupado com todas essas questões. O que o sujeito está preocupado, e aí eu entro na área do doutor Alexandre e do professor Alexandre, o que ele está preocupado é se essa é a boa ou não, se ele vai ser pego ou não. Essa é a grande preocupação. Mas eu faço um exemplo ao contrário agora. Adultério. Eu não me lembro mais em que data deixou de ser crime. Eu não me lembro mais. E vou perguntar para o doutor Manuel, depois ele responde, se após a descriminalização do adultério, aumentou ou diminuiu o número de casos de adultério. Gostaria de saber. Quer dizer, qual é a influência, qual é a motivação que o direito penal exerce sobre os homens casados e mulheres casadas nesse campo. Dou outro exemplo. Em 68, com base no AI-5, a ditadura ela alterou o artigo 281 do Código Penal para aplicar ao usuário de drogas a mesma pena que se aplicava ao traficante. É daí, Fábio, que surge aquela jurisprudência que, se só policiais depõem, não vale a prova. Claro, o juiz estava desconfortável em condenar um menino de 18, 20, 22 anos a uma pena de traficante, mandar o cara para a cadeia. Então, qualquer pelinho em ovo, tanto que quando mudou, qualquer pelinho em ovo servia para não aplicar a lei. Tanto que quando mudou a lei, veio a 6368 de 76, os juízes falaram não, o policial pode depor, a palavra dele é idônea, desde que se comprove algo em contrário de que ele não possa depor. Mas percebam o seguinte, o número de usuários de droga de 68 para cá, a despeito do draconianismo da lei,
não diminuiu. Era o movimento hippie, era uma série de fatores que provocou a ascensão no uso de drogas, a despeito do aumento da pena. Eu mesmo, eu estou aqui em casa agora, não sei onde cada um dos senhores está, eu estou em casa. Eu podia ter tomado umas antes, não é crime, não é crime. Por que eu não tomei? A grande questão que está em jogo aqui são valores. Valores. Não adianta se pensar como outro dia, lá no século XIX, Feuerbach falou, que é aquela ideia muito cara no caráter da coação da pena, o caráter coativo da pena. Me escapa a expressão exata dele agora, da qual ele se utilizava, que era o caráter coativo da pena, a intimidação pela coação. É um título muito bonito para algum livro, mas não funciona assim, porque o garoto da favela, que está se mirando num outro de 16 anos, que já anda com um berro na cinta, e que olha aquele que acabou de sair da casa de detenção, os valores dele são outros. E Durkheim, no início do século XX, final do século XIX, já falava sobre isso nas regras ao método sociológico. A pena, no final das contas, funciona muito mais para nós que temos os valores, porque para quem não tem os valores, ela passa ao largo. E, mais recentemente, o professor Munhoz Conde, da Universidade de Sevilha, ele chama a atenção para que o direito penal, desacompanhado da atuação de outras instâncias do social, ele funciona com escassa eficácia. E é o que eu penso, nós vemos hoje no sistema penal brasileiro. Se deposita muito as esperanças, nós aumentamos as penas, criamos novas leis, como se isso sozinho fosse dar conta do problema. Não dá. E aqui eu compartilho da ideia do Alexandre, se bem entendi a colocação dele, o direito administrativo pode ser, e muitas vezes é, mais eficiente, mais pronto que o próprio direito penal. Bom, eu quero falar rapidamente sobre a questão da relação entre o direito administrativo na área concorrencial e o direito penal. Eu tive um caso recentemente que eu levei até o Supremo e o ministro Gilmar Mendes ele falou numa espécie de nódulo problemático. Ora se fala na completa independência das instâncias, o que é uma bobagem no meu modo de ver, e ora se confundem as coisas, que nem sempre são assimiláveis umas às outras. Como quer que seja, perdão, eu acho que aí nós temos um outro mantra, que é o mantra da independência das instâncias. E isso não pode ser assim. Eu penso até que, em alguns casos, do mesmo jeito que a jurisprudência evoluiu em relação aos crimes tributários, que foi tratado na mesa anterior, e hoje nós temos uma espécie de súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 24, uma espécie não, nós temos a súmula vinculante 24, só há justa causa para ação penal por crime tributário quando tiver ocorrido o lançamento. Agora, aqui, no campo do direito concorrencial, do direito antitruste, prevalece ainda uma ideia de que as instâncias são independentes. Então, você tem, no âmbito do antitruste, um PAD, e no âmbito da persecução penal, inquérito ou ação penal. E há coisas que, no meu modo de ver, o juiz criminal comum da Barra Funda, aqui em São Paulo, ou mesmo o juiz federal, embora a mim me pareça que o juiz federal esteja mais aparelhado para tratar dessas questões, elas se imbricam. Ou seja, quando se vai tratar da questão do abuso de poder econômico, que depende de uma prova técnica para se falar na influência efetiva no mercado, ou seja, ofensividade. A própria Ana Paula Martinez
ela dá um exemplo no trabalho dela, que é o seguinte: você tem, sei lá, 1.000 padarias em São Paulo. Temos mais, mas vamos supor 1.000 padarias. E dois resolvem conversar para estabelecer preços, tal. Isso tem relevo para o mercado? Isso os torna, de alguma forma, relevantes nesse mercado, modificando o mercado? O pão custa 70 centavos, eles vão fazer R$ 5 o pãezinho. Com certeza, eles vão perder clientela. Há crime aí de cartel ou coisa que o valha? A resposta é um rotundo não. Não há ofensividade. É insignificante esta conduta. E aí eu fico pensando, e eu já vi isso em processos penais, na hipótese de se arguir a incidência do artigo 93 do Código de Processo Penal, arguindo-se a ocorrência de uma questão prejudicial heterogênea. Sim, até que o CAD defina se houve abuso de poder econômico, a ação penal fica parada e, com ela, a prescrição. Definido isso pela instância administrativa, segue a ação penal para discutir outras questões. Acho que essa, em alguns casos, pode ser uma alternativa inteligente. Uma outra questão que eu vivi profissionalmente é a seguinte: o CAD recebeu uma notícia. O CAD recebeu uma notícia da ocorrência de um suposto conluio, uma colusão entre concorrentes. Muito bem. O CAD não pode determinar a busca e apreensão. O que o CAD fez? O CAD, então, remeteu, na forma de uma notícia de crime, os autos para o Departamento de Inquéritos Policiais aqui de São Paulo, o DIPO, que é o juiz de garantias que nós temos há mais de 35 anos. Pará também tem juiz de garantias, não tem, Manuel? Chama juiz de inquérito, mas, no fundo, é isso. É separar o juiz da causa do juiz da fase pré-processual. Essa é a essência do que hoje, modernamente, se chama de juiz de garantias e despertou tanta antipatia em muitos setores. Mas, como quer que seja, é o seguinte: foi determinada, então, no âmbito do inquérito policial, a expedição de um mandado de busca e apreensão para apurar em certas empresas a possibilidade de ter ocorrido ali reuniões e pegar manuscritos, referências escritas restos daquela reunião criminosa. Acontece o seguinte: a ordem de busca e apreensão ela fora determinada sem fundamentação adequada. Eu impetrei um habeas corpus, o Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, porque falou que habeas corpus não tutela a questão da legalidade do mandado de busca e apreensão, só serve para tutelar a liberdade de ir e vir. Fui até o STJ, e no STJ, num lindo acórdão da ministra Maria Tereza, ficou ementada a decisão segundo a qual, sim, o habeas corpus tutela a liberdade de ir e vir, tanto quando ela é diretamente atingida, como naquelas hipóteses em que ela é indiretamente atingida. E se da busca e apreensão pode resultar, a partir dos seus achados, uma futura condenação, isso atinge a liberdade de ir e vir e, portanto, o habeas é um instrumento idôneo para se discutir a legalidade dessa questão, como, de resto, tem sido para discutir interceptação telefônica e outras tantas questões. Este acórdão traz inúmeros precedentes. Quem tiver interesse é o habeas corpus 80632. Habeas corpus 80632, julgado pela 6ª turma. Bom, o que o CAD fez? Depois de feita a busca e apreensão e validado o material da busca e apreensão, o CAD recebe
do judiciário o achado, e aí ele prosseguiu. Então, há uma relação estreita entre a fase administrativa da persecução e a persecução no campo processual penal propriamente dito. Isso vem sendo operado dessa maneira e o que, no meu modo de ver, escancara a proximidade destas fases. E, no meu modo de ver, deveríamos ter aí um regramento similar ao que existe hoje, no regramento não, mas uma interpretação similar à que existe em relação aos crimes tributários. Eu gostaria de ouvir os colegas sobre essa questão, particularmente o Alexandre. Bom, sobre a culpa penal, o Alexandre já falou, não é necessário que eu repita. De qualquer modo, lá vai. O artigo 36 fala expressamente que constitui infração da ordem econômica independentemente de culpa. O processo penal, para a condenação de alguém, não prescinde da demonstração da culpa dessa pessoa, quer seja a culpa compreendida como ligação do agente com o fato, quer seja a culpa compreendida como censurabilidade. Depois, uma questão que me parece importante são aquelas hipóteses que são recorrentes. Eu vi isso aqui no caso da compra de trens em São Paulo, vi isso no caso do metrô, denúncias que articulam concomitantemente a infração ao antigo artigo 90, que é fraude ao caráter competitivo à licitação, com um crime de cartel. Bom, se a colusão, se a união se a combinação, se o ajuste entre diferentes empresas se deu para o fim específico de fraudar o caráter competitivo da licitação, Manuel, eu tenho aí que nós estamos diante de uma hipótese clara de consunção, na qual o crime fim, que é fraudar o caráter competitivo da licitação, absorve o crime meio, que é exatamente essa união, junção, ajuste, que nome tenha. Hoje, esse tema ele vai estar alocado no artigo 337-F de FACA, da nova Lei de Licitação 14.133. Já me encaminhando para o final, haveria outras questões, mas eu queria... É um tema que tangencia o nosso assunto. Mas eu me senti assim chamado para falar sobre ele. Nós quatro aqui, donos de diferentes empresas construtoras, participamos de uma licitação. Combinadinho. É um caso concreto. Em São Paulo, a Secretaria da Educação baixa um edital para construir lotes, conjuntos de escolas públicas. E aí eu combino com o Alexandre, olha, você pega aqui a região de Rio Preto, o Manuel pega a região de Piracicaba, o Fábio de Campinas, que é uma região rica, e eu fico com a capital, por hipótese. Por hipótese. Combinamos isso. E tivemos adjudicada o objeto da licitação, realizamos as obras. O Ministério Público descobre esse conluio, essa fraude ao caráter competitivo da licitação. Há crime de lavagem, porque lá atrás, no antecedente, nós temos um ilícito? Eu vou adiantar minha resposta, eu penso que não. Porque as empresas receberam o pagamento que sai do erário e vai via banco para o caixa das empresas, para a conta das empresas. O dinheiro que sai do erário, por definição, não é dinheiro ilícito. Sai de conta, vai para a conta, não há necessidade de lavagem, malgrado remotamente, imediatamente, nós tenhamos tido um crime lá atrás. Eu penso que não há lavagem nesse caso, porque, em primeiro lugar,
o dinheiro era limpo na origem e não houve qualquer tipo de ocultação. Fica aí, é um tema que tangencia o nosso assunto. Eu tive um caso, eu não sei onde eu coloquei o acórdão, acabei de achar. É um acórdão que são raros os acórdãos que ferem o mérito, eu já estou encerrando. É um acórdão do STJ, num recurso especial, também um caso meu, recurso especial 1.683.839, 1.683.839, em que o STJ, a sexta turma, sem divergência, chamou atenção para que, não havendo descrição fática suficiente da concentração de poder econômico ou de que os acordos ajustados teriam sido efetivamente implementados com domínio de mercado, não há falar em formação de cartel. E isso vai ao encontro da fala do Alexandre, que, com toda a propriedade, falou: se a coisa é insignificante, ou, nos meus termos, se não há ofensividade, não se pode falar na caracterização do cartel. Falo, por último, da questão da leniência, do artigo 87. E aqui eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Não é uma provocação, é uma pergunta mesmo. O artigo 87, disciplinando a leniência, ele diz, e é uma coisa que me preocupou, que é o seguinte: nos crimes contra a ordem econômica e nos demais crimes relacionados, a celebração de acordo de leniência, nos termos desta lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia. Minha pergunta: e se a denúncia já tivesse sido oferecida no processo penal, eu estou impedido de fazer a leniência, que vai me trazer benefícios tanto no direito administrativo como no campo do processo penal? Por que só se falou do oferecimento da denúncia? Eu, sinceramente, não consegui entender isso. Acho que a leniência avançou, abrangendo os crimes conexos, mas, enfim, essa questão de oferecimento da denúncia e recebimento, porque não poderia fazer depois, e nas hipóteses em que já foi recebida, não seria o caso de paralisar a ação penal com a suspensão do prazo prescricional, cumpridas as condições, extinguir-se a punibilidade? Deixo essa questão. E eu acho que deveria abranger também, não apenas a associação criminosa do artigo 288, mas deveria repercutir também na organização criminosa. E eu explico por quê. Nós vivemos no Brasil uma espécie de banalização dos crimes, do crime de organização criminosa. Pode ser tanto o PCC como uma empresa estruturada. Eu sou uma empresa estruturada. Eu não vou dar nomes, todos conhecemos essas empresas. Tem diretoria, presidência, superintendência, diretores adjuntos, gerentes, superintendentes, etc. e tal. Aí, essa estrutura que funciona para produzir, eventualmente praticou crime. Está lá a organização criminosa. E hoje, vários casos, porque tem divisão de tarefas, mas divisão de tarefa era para trabalho. Bom, eu acho que deveria também abranger a organização criminal. Eu vou ficar por aqui, porque eu já falei até 45, 43 minutos, é o suficiente. Peço desculpas por ter me alongado. Quero agradecer novamente o convite que me foi feito e novamente cumprimentar o Alexandre, que nos enriqueceu tanto com a sua fala. Muito obrigado. Expectativas sobre a fala de ambos os panelistas, né, não foram nem um pouco deixadas a dever. Muito pelo contrário, vieram trazer um trabalho, uma fala, uma preocupação, várias provocações que a gente já acreditava que teriam uma dimensão de qualidade, como assim foi. Eu estou com uma certa dificuldade, professor Toron, professor Alexandre, em relação ao nosso tempo, porque nós temos um próximo painel às 15h30, então temos pouco tempo para as provocações que foram lançadas aqui, e eu gostaria, então, já de sugerir que eu passaria a palavra ao professor Alexandre para fazer a resposta à sua última pergunta. Se tivéssemos algum tempinho, a gente continuaria
na conversa, no debate, até podermos encerrar e não atrapalhar a programação que iniciará. O professor Alexandre Nilo já lhe repassa a palavra para fazer suas considerações. Obrigado, doutor Manuel. É sempre bom, né, beber da fonte aí do doutor Alberto, porque um exímio conhecedor do direito criminal, e eu não sou estudioso do direito criminal, então, mas a rigor, a minha matéria de paixão, né? Mas acabei indo para o direito administrativo. Então, quando eu ouço falar do direito econômico na perspectiva criminal, isso me enche de satisfação, porque é uma parte do direito econômico que quem está no CAD não estuda muito. A gente, evidentemente, que tem uma relação interessante com o direito penal, mas a gente não entra nos detalhes, por exemplo, do direito criminal, porque, até por uma coisa que o doutor Toron falou, e que é um mantra, e que muitas vezes não tem razão de ser, como ele disse, que é a tal daquela suposta independência das instâncias. Na verdade, isso é uma simples convenção. Essa história da independência das instâncias não tem na natureza mesmo que as instâncias são dependentes, porque a pessoa é a mesma, o Estado é o mesmo e o fato é o mesmo. Só resolveram punir 3 vezes a mesma pessoa. E engraçado que o brasileiro, a gente copia no direito tudo ou quase tudo, né? No passado era da Europa e agora com esse direito penal novo utilitarista, um pouco dos Estados Unidos ali. E eu não sei se o senhor sabe, doutor Toron, tem um caso lá na Itália, interessantíssimo, chama o caso do Grande Stevens. Depois, se o senhor quiser dar uma olhada, se o senhor pesquisar na internet, tem um artigo interessante, inclusive, de um ex-conselheiro do CAD, Paulo Bournier, que ele conta essa história. Eu vou, de uma maneira muito simples aqui, falar desse assunto, mas que vale a pena para mostrar como essa história da independência das instâncias ela pode mudar. Principalmente quando a gente tem em mente que tudo que a gente vem traz o nosso direito criminal é o direito europeu. Né? E aí, lá era o seguinte, tem uma instituição, que eu não sei o nome, é como se fosse a CVM daqui do Brasil, e esse caso é relacionado à Fiat. Grande Stevens era o advogado da Fiat. Eles cometeram um ilícito lá nessa, entre aspas, CVM, lá da Itália. Ele, a Fiat, o advogado e tal, mas algumas pessoas, e foram condenados pela Itália em uma sanção administrativa e também numa sanção criminal. Eles recorreram para a Corte Europeia com a alegação de que ali havia um bis in idem. E aí, na Itália, na verdade, eles alegaram isso, a Itália disse que não é bis in idem por conta da independência das instâncias. Mas a Corte Europeia, de uma maneira muito simples, ela entendeu, olha, a penalidade administrativa que foi aplicada foi tão gravosa que já teve natureza penal, portanto, condená-los criminalmente seria um bis in idem. E veio da Europa, essa decisão da Europa, onde essa jurisprudência ou doutrina da independência das instâncias está cristalizada muito antes daqui no Brasil. Então, até isso é muito interessante, porque esses dogmas, essas convenções estão aí para serem mexidas mesmo, especialmente quando o direito sancionador vai evoluindo. Especialmente quando a gente tenta quebrar mais um dogma para poder dizer, será mesmo que o direito penal é a última ratio? Outra, será mesmo que o direito penal em relação ao direito administrativo é mais draconiano? Será mesmo que ele precisa ter esse tanto de garantia? Ou será que o direito administrativo, quando é mais draconiano, não teria que ter mais garantias? Então, eu não estou nem lá nem cá, eu estou trazendo as provocações e discutindo. Né? Então, essas provocações são importantes para fazer a gente refletir e sair um pouco dos manuais. Sabe? E aí, respondendo a pergunta do Dr. Toron, o Instituto Aleniense é um instituto muito interessante.
É um instituto que ele te dá duas possibilidades de fazer. A primeira, quando o caso não é conhecido nem pelo direito criminal, nem pelo direito administrativo, que é a regra, então você tem 100% de imunidade, e aí a imunidade, seja ela administrativa ou criminal, né? E aí, por isso, o artigo 87 e o parágrafo único do 87, que no 87 fala que fica proibido o oferecimento da denúncia quando assinado o acordo da leniência, e aí é interessante entender os passos, o momento processual, né? O acordo de leniência feito no CAD, ele é assinado pelo superintendente geral, ele não precisa ser homologado pelo judiciário, nem pelo tribunal do CAD. Ele é assinado, depois de cumprido, ele sobe para o tribunal. E aí, depois de cumprido, digo, depois do processo administrativo, depois de muito tempo. Portanto, é uma homologação que não se discute a conveniência e a oportunidade da assinatura do acordo de leniência, e sim se houve ou não o cumprimento de fato pelos compromissários do acordo. É isso. E a pergunta é interessante, porque a lei não prevê, eu estou proibido de oferecer denúncia, mas e se eu oferecer denúncia e o cara faz o acordo depois? É possível fazer o acordo? É sim possível, porque eu posso fazer acordo de fatos já conhecidos, desde que eu seja o primeiro. O que muda é a estrutura de incentivos. Falando da estrutura de incentivos, se o fato já é conhecido pela autoridade antitruste, ou seja, já está sendo investigado, você habilitando para o acordo de leniência, você tem apenas uma imunidade de até 2/3 da pena administrativa de multa. No entanto, continua tendo ainda a imunidade criminal. Mas, na situação fática, a denúncia já foi oferecida. E aí, vejamos, se a denúncia já foi oferecida como consequência lógica do acordo de leniência, uma vez cumprido o acordo de leniência, independente de autorização judicial, extingue-se a punibilidade do crime. Portanto, por consequência lógica, não faz qualquer sentido continuar o processo criminal numa situação dessa. Então, essa é a minha visão. Eu não tenho nenhum caso específico em relação a isso, mas como você tem no parágrafo único a extinção da punibilidade, não é por questões de momento processual que você anula o direito material naquela questão. Portanto, o seu direito é cumprido o acordo de leniência, extingue-se a punibilidade do crime. E vamos supor, e aí vou até para piorar, que aí eu também não sei a resposta, mas vamos supor que o caso já esteja, inclusive, para sentença. E como as instâncias são independentes, vamos supor que já esteja sentenciado, esteja em grau de recurso. Faz-se um acordo de leniência no CAD. Como fica essa situação? Aí, doutor Toron, eu não tenho a resposta, não. Porque parece que essa consequência lógica dá uma mitigada com o passar do tempo, que pode ser que a pessoa esteja, inclusive, se utilizando de uma estratégia processual em momentos para poder dizer qual é o momento adequado de eu apresentar o acordo de leniência. Agora, veja, isso, do ponto de vista teórico, essa discussão é interessante, mas, do ponto de vista prático, ela não acontece. Por que ela não acontece? Pelo menos no segundo momento, quando eu disse da sentença, pode ser que no momento da denúncia, por uma assimetria de informação ou por uma ausência de comunicação entre as instituições, Ministério Público e CAD, isso possa vir a acontecer. É raro, nunca vi, para te falar a verdade, mas pode ser que venha a acontecer. Mas, a rigor, às vezes a gente está tentando achar um problema para uma solução para um não problema, né? Não adianta a gente mover o mundo para resolver um negócio que não existe ou praticamente não existe. Aí o esforço ele é desproporcional à solução que a gente poderia adotar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, pela estrutura de incentivos do acordo de leniência, existe ali o que a gente chama de corrida para a leniência. E a leniência se dá em determinado momento em que as partes imaginam que podem ser, evidentemente, sofrer uma persecução administrativa e, portanto, ninguém quer chegar em segundo. Eles querem chegar em primeiro, porque quem chega primeiro no Rio bebe água limpa, né? Então, se eu chego primeiro, eu tenho todas as imunidades. Se eu chego em segundo, eu não faço mais a leniência. Eu faço um outro tipo de colaboração no CAD, que é o que a gente chama de TCC. E aí, portanto, eu já não tenho a imunidade criminal. Eu só tenho a imunidade de até 50% na multa.
de desconto. Portanto, Alexandre, me permite? Você no TCC tem essa imunidade de até 50% e não tem repercussão, pelo que eu entendi, no campo do processo penal, correto? Nenhuma. E aí não tem repercussão. Eu tenho um problema, e, por favor, você me corrija se eu estiver errado, porque para fazer o TCC, eu tenho que reconhecer o fato. E reconhecer o fato, do ponto de vista do processo penal, é como se eu estivesse admitindo a minha culpa. Então, e admitindo a culpa. Quer dizer, não a culpa em sentido estrito, mas admitindo que cometeu o fato. Você até, entre aspas, como a gente não precisa de culpa no direito administrativo, a gente não se importa na assunção da culpa. Claro, né? Claro, mas veja você, não seria a hipótese de lege ferenda, evidentemente, de se pensar numa repercussão, ainda que mitigada, para o processo penal? Seria, e eu vou te explicar ao senhor por quê e todo cuidado em dizer isso. Olha só, o que nós temos aí é o que a gente chama de corrida para a leniência, ou seja, o benefício bom mesmo tem que ser para o primeiro colocado. Porque ninguém sabe quem vai ser o primeiro colocado, quem vai ser o primeiro da fila. Se eu aproximo muito as estruturas de incentivos, pode ser que a pessoa opte por, espera aí, não sei se está no momento de eu ir. Eu vou esperar, de repente, iniciar uma investigação. E aí, como esse é um tipo de ilícito que ninguém passa recibo de cartel, não, hoje já fazia antigamente contrato de cartel, mas hoje não se faz mais. Então, é um ilícito que a gente naturalmente, de uma certa forma, em aproximadamente aí 40% das nossas investigações, dependente dos programas de colaboração. Se eu estreito ou diminuo a distância dos incentivos, pode ser que eu tenha um desincentivo para o primeiro colocado, para startar a corrida. Porque, às vezes, eu topo pagar para ver se for o segundo. Porque nunca a parte sabe, evidentemente, se nós estamos ou não investigando. Porque se a gente não estiver investigando, interesse quase que nenhum risco, por exemplo, das partes serem investigadas, para que eu vou confessar? Eu nunca vou ser pego. Agora, se sim existe uma possibilidade de serem descobertos ou de uma persecução, aí gera sempre a insegurança em que momento eu corro lá. Agora, sabe o que a gente faz? É o seguinte, tem realmente isso. No TCC, no caso de cartel, é obrigado a confessar. O que a gente faz é preservar sempre a regra de ouro, da leniência ou dos acordos de colaboração, que é o seguinte, quem colaborou nunca pode estar em situação pior do que aquele que não colaborou. E, para isso, a gente tem outra série de estruturas de incentivos. Então, assim, as parcerias que a gente faz, por exemplo, com ministérios públicos do Brasil inteiro, nos têm dado muito resultado. E os advogados que atuam nessa área têm entendido isso, explicado para os seus clientes. Olha, vale a pena fazer o TCC. Porque, primeiro, a confissão lá do TCC vai ser entendido como uma colaboração também pelo Ministério Público. Então, as ações de improbidade serão mitigadas e até os benefícios criminais, muito embora não seja um direito seu, o Ministério Público entende isso como sendo um gesto de colaboração e, portanto, tem uma postura distinta na persecução criminal. Por que isso, doutor? Se eu ler o artigo 86 e 87 nosso, da Lei 12.529, o senhor vê que em momento nenhum fala em Ministério Público. Eu sei, mas veja, acho que está na hora de pensar na adoção de uma medida legislativa para não ficar na boa vontade, na boa vontade, melhor ou pior desse ou daquele agente do MP. Só essa ponderação, mas para mim uma alegria ouvi-lo e eu concordo 100% com o que você falou, de ponto a ponto. Eu concordo plenamente. Olha o problema que isso gera. O problema é o seguinte, possivelmente a gente teria mais acordo, a gente não sabe, tá? Mas possivelmente com uma garantia legal dessa, na lei de que, para não ficar à mercê da boa vontade das instituições, provavelmente a gente teria mais acordos de TCC. Mas eu não tenho certeza se a gente teria uma quantidade maior de primeiro colocado. Essa é uma discussão interessante. Eu não estou dizendo que não deve ser feita, mas são estruturas de incentivos que sim. Agora, olha só. Pois não, doutor Manuel. Doutor Luciano, professor Toron, infelizmente, nosso tempo já esgotou. Acabamos o tempo, né? Tá bom. Eu acredito que o doutor Fábio Medina nos permite que nós continuemos. Só para o senhor concluir a sua fala realmente. Manuel,
Vou concluir em 30 segundos, então. 30 segundos. Então, gente, como o artigo 86 não fala de Ministério Público, a gente vem assinando acordos de leniência desde 2003, já fizemos mais de 100. Tá? Só acordo de leniência com o primeiro. Colaboração premiada é 50 no ano, que é o que a gente chama de TCC. Doutor Toron, imagina só, não há necessidade do Ministério Público assinar os acordos de leniência com a gente. Mas existe uma discussão da titularidade da ação penal, se isso, portanto, seria constitucional ou não. O CAD não quis saber dessa discussão. Sabe o que o CAD fez? Todos os acordos de leniência assinados na história do CAD têm a participação e a assinatura do Ministério Público também. Isso nos facilita, portanto, as próximas colaborações, no mesmo caso, e o entendimento do Ministério Público. O que não é feito na 12846, porque não se exige a assinatura do Ministério Público, que é a lei anticorrupção, mas também não dá imunidade criminal. Aí você gera um problema de estrutura de incentivo. Ninguém se expõe no administrativo sabendo que vai levar uma pena no criminal. Desculpa, falei demais. Desculpa, doutor Fábio, doutor Manuel, mas o tema é apaixonante. Excelente. Parabéns. Parabéns a ambos, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Alexandre. Desculpe o tempo, mas pela vontade nós passaremos a tarde inteira conversando sem nenhum tipo de cansaço, com certeza, ouvindo o professor Toron e o professor Alexandre. Eu gostaria de me despedir, porque o painel vai se iniciar, agradecendo o convite novamente, parabenizando o Instituto por essa iniciativa tão proveitosa para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Toron. Muito obrigado por Tchau, Fábio. Tchau, Manuel. Boa tarde. Boa tarde, tchau, pessoal. Foi muito legal. Obrigado aí, viu?